Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu ainda estou tentando entrar no YouTube aqui, como é a minha primeira vez aqui, então estou aprendendo a mexer no YouTube. Já andei dando uma estudada, mas sabe, né? A primeira vez é a primeira vez em tudo. Então talvez vocês estão aí me esperando. Eu vou até abrir o Face aqui, que daí de repente eu abro no Facebook. Hoje a gente vai conversar sobre chakras. Vamos ver se talvez no Facebook seja mais rápido. Vamos ver aqui. Vamos começar. Ver se vai dar certo aqui, não sei. Transmitir ao vivo, transmitir ao vivo. Vamos ver se vai dar certo. Oiê, tudo bem? Oi, tudo bem? Não consegui entrar. Oiê, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu tô ao vivo no Instagram e aqui no Facebook, tá, pessoal? O YouTube ainda não consegui entrar. Tá ali, foi seguindo os passos, já instalei o software que eles pediram, mas não tá dando muito certo. Então, vamos lá, né? O importante é a gente compartilhar material aqui com vocês. Na verdade, compartilhar conhecimento, tá? A gente vai falar sobre os chakras. Eu deixei uma colinha aqui para mim, pra gente conversar sobre isso e eu não me perder, tá? Já compartilhem com os amigos de vocês, quem tem interesse no assunto, vão compartilhando aí. Deixa eu ver se entrou lá no YouTube. O YouTube tá assim, ó, tá carregando. Mas tudo bem, vamos lá. Essa semana eu dou um jeito e eu ajeito ele, né? Mas o importante é isso aí, sabe? Tem coisas que a gente tem que meter a cara e tem que fazer, né? E eu sou muito dessa, assim, né? Eu dei uma lida, uma estudada, mas a gente só aprende fazendo, né, pessoal? E hoje a gente vai falar, então, sobre os chakras. Anotem aí o que é chakras. Primeiro, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Adriana Spuldaro, sou terapeuta integrativa complementar há quase 20 anos e tenho várias formações dentro dessa área, mestre em Reiki Usui e consteladora familiar, terapeuta floral, terapeuta de mesas radiônicas, são os meus carros-chefes aqui. E a gente hoje, o que são chakras? Então, para vocês entenderem, tá? Eu não sei quanto tempo demora nosso bate-papo. Aqui no Instagram a gente tem 1 hora. Lá no Facebook, não sei quanto tempo. Minha primeira vez no Facebook também, né? Hoje é a minha primeira vez em tudo aqui. Então, vamos lá. Vamos lá, então. E o que são os chakras? Os chakras são centros de energia que a gente tem na nossa energia. E o que é a nossa energia? Emoção, pensamento, sentimento. Eu tô com 2 câmeras aqui, então um pouco eu vou olhar aqui, outro pouco eu vou olhar ali. Tá, pessoal? Oi, não consegui entrar lá no YouTube, tá carregando, né? Mas eu tô ao vivo no Facebook também. No Facebook é mais simples, mas no YouTube, vamos lá, nos próximos dias eu consigo entrar. O que são chakras? Os chakras são centros de energia que a gente tem na nossa energia. O que é energia? Energia é a nossa emoção, pensamento, sentimento. Quando a gente morre, a gente não tem mais energia no nosso corpo. A nossa alma já morreu. Na verdade, o corpo físico morreu, desculpa. O corpo físico morreu e a nossa alma, a nossa energia, vai para o mundo espiritual. Então, a gente tem 7 chakras principais que fazem parte, que compõem a nossa energia. E eles estão distribuídos ao longo da coluna vertebral. Essas 2 coisas ao mesmo tempo que está me confundindo um pouco. Mas vamos lá. Então, os chakras, eles fazem parte da nossa energia, eles compõem a nossa energia.
Então, a gente tem um sistema energético sutil. Que sistema é esse? Então, que fazem parte os chakras, os nadis, as linhas 100. Então, eles formam uma grande rede. Vamos imaginar como se fosse uma rede de pescador, uma rede, tá? A gente tem, então, no nosso corpo físico, a nossa energia. Essa energia, ela está dentro e fora de nós. Então, a todo instante, a gente está interagindo com a energia das outras pessoas, com as energias dos ambientes, e, ao mesmo tempo, a gente absorve, repassa essa energia. Então, a todo instante, a gente está interagindo com essas energias. Então, a nossa energia pessoal, a gente tem um sistema energético sutil, tá? Assim como a gente tem os sistemas fisiológico, a gente tem o sistema circulatório, a gente tem o sistema respiratório no nosso corpo físico. Paralelo a isso, na nossa energia, a gente tem a mesma coisa. Então, na nossa energia, só que a gente é invisível aos nossos olhos, tá? Independente de você acreditar, tá ali, tá funcionando. É a mesma coisa, eu acredito que o meu coração funciona. Não, tu não acredita, porque ele tá ali, ele funciona. Independente de tu acreditar, está ali. Então, a nossa energia, ela é composta por essa rede, tá? Vou falar aqui, assim, coisas mais práticas no nosso dia a dia, até para vocês terem esse entendimento. Essa rede, então, tem esses canais, as linhas 100, os corpos sutis, e entre essas camadas, tá? Há um intercâmbio de informações. Que informações são essas? As informações do que a gente veio aprender aqui nessa vida, da nossa alma, tem os nossos registros, tá? Então aqui tá tudo guardado na nossa energia, todos os registros, todas as memórias do que nós, seres humanos, já vivemos em outras vidas, e todas as memórias do que aconteceu dentro do nosso sistema familiar, tá? Então, essas camadas, há uma troca de energia, um intercâmbio, e são trocadas para o nosso aprimoramento, tá? Então, o nosso sistema energético sutil é composto pelos chakras, pelos corpos sutis e pelos nadis e linhas 100, tá? Os chakras, eles são, então, centros de energia que estão localizados na nossa energia, na nossa aura, porque a aura é o conjunto da nossa energia. E tem, então, a função de captar a energia do meio ambiente, armazenar e, ao mesmo tempo, repassar essa energia. Os corpos sutis são as camadas de energia conhecidas como os níveis de consciência. Eles representam, então, a expressão da nossa personalidade, os sentimentos, os pensamentos e todos os aspectos espirituais de nós como seres humanos multidimensional, porque a gente tem várias dimensões energéticas dentro da gente. E os nadis e as linhas 100 são os rios de energia que têm como função conectar os chakras com os corpos sutis e com o corpo físico. Cada chakra, ele está ligado a uma glândula do corpo físico e ele rege ele cuida como é que eu posso dizer, de uma determinada parte do corpo. Então a gente tem 7 chakras principais. Eles estão distribuídos ao longo da coluna vertebral e cada um cuida de uma parte, de um setor do nosso corpo, que está ligado a uma glândula do corpo físico. Tá, pessoal? Vamos ver aqui, então. Deixa eu aqui selecionar a minha colinha. Então, os chakras, eles são centros de energia que nós temos na nossa energia. Então, cada um tem uma função.
A tradução da palavra chakras vem do sânscrito roda, círculo ou flor. Então, chakra quer dizer, tradução do sânscrito. O sânscrito é uma língua muito antiga. Então, quer dizer roda, círculo ou flor. Então, essas rodas, eles estão como se fossem empilhados na nossa coluna vertebral. Elas também são chamadas de flores, né? Lembra que eu falei aqui, roda, círculo ou flor? Essas flores são chamadas de padmas. Os padmas vêm também da tradução do sânscrito, quer dizer lótus. Então, como eu falei, a gente tem 7 chakras principais e 88 mil pequenos chakras distribuídos ao longo da coluna vertebral. Os 81 estão distribuídos no corpo como um todo, tá? Então, os chakras, eles são, então, como se fossem flores. Cada flor, eles são os vórtices de energia. É como se fosse, assim, cada pétala da flor é uma pá de um ventilador, digamos assim. Só para vocês, mais ou menos, assim, sabe, visualizar. Então, são vórtices de energia. Ele vai girar. Cada um tem uma frequência energética, tá? Vai girando. Às vezes tem alguns que giram mais lentamente, como é o caso do chakra básico, e tem outros que, assim, o 7º chakra gira muito, muito, muito alto. O seu vórtice é bem alto, porque é uma energia mais sutil, tá? Então, a função dos chakras é metabolizar essas energias psíquicas que tem uma velocidade muito alta. Então, cada chakra tem um giro particular. A Barbara Brennan, que é uma cientista da NASA, que escreveu o livro Mãos de Luz, ela diz assim, quando a gente pega um pêndulo na mão, né? Quando a gente tem um pêndulo na mão, esse aqui é um pêndulo, ó. Esse aqui é um pêndulo. Quando a gente tem um pêndulo na mão, quando ele gira no sentido horário, né, ele está em cima do chakra da pessoa, no corpo da pessoa, a pessoa está lá deitada na maca, né, para fazer uma harmonização dos seus chakras. Quando ele gira no sentido horário, isso quer dizer o quê? Que ele está em harmonia. E quando ele gira no sentido anti-horário, isso quer dizer o quê? Que ele está em desarmonia. Mas nem sempre essa regra é para todo mundo. Porque no nosso dia a dia, às vezes as pessoas, e eu já peguei algumas pessoas, clientes, né, que a vida dela tá andando bem daquela forma, mesmo com o chakra tendo o seu vórtice girando no sentido anti-horário. Então, isso varia de pessoa para pessoa e de situação para situação. O que a pessoa está passando naquele momento, tá? Então, no centro do chakra flui a energia vital, tá? Eu até tenho aqui, deixa eu ver uma imagem de chakra, agora eu lembrei. Deixa eu pegar aqui nos meus gráficos de radiestesia. Então, no centro flui a energia vital, tá? Deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui. Acho que vocês conseguem ver aí do Instagram, ó. Conseguem ver? Então, aqui tem um corpo humano, tem o feminino e o masculino, então é igual para os dois. Então, a gente tem 7 chakras principais, tá dando para ver aqui eu tô com o YouTube na cabeça, no Facebook, né? Então, a gente tem 7 chakras principais aqui. Cada um tem então, assim, cada um cuida de uma parte do corpo, tá? Tá ligado a uma glândula do corpo físico. Então, cada pessoa tem um giro, né? Independente, às vezes para a pessoa tá certo, tem pessoas... que depende de como que a pessoa está no seu dia, quando ela vem para fazer essa harmonização dos chakras. Mas aqui, então, no centro do chakra, então, flui a energia vital. Então, se a gente imagina assim, né? São flores empilhadas ao longo da coluna vertebral, no centro aqui flui a energia vital. Então, é na coluna vertebral, tá? Então, os chakras são
uma ferramenta de crescimento pessoal e eles integram o corpo, a mente e o espírito. Então, quanto mais harmonizados eles estão, mais a gente consegue fazer essa integração e melhor a gente consegue lidar com as nossas demandas no nosso dia a dia. Tá, pessoal? Para quem tá chegando aí, eu vi aqui no Facebook, sejam todos bem-vindos, tá? Deu pane lá no YouTube, é a minha primeira vez no YouTube, mas enfim, tudo certo. Tô aqui no Facebook, que também é a minha primeira vez no Facebook, e tô ao vivo também no Instagram. Então vamos lá, o que importa é a gente compartilhar conhecimento. Então, os chakras, eles são invisíveis a olho nu e estão localizados na nossa energia, no nosso campo de energia. Então, a função deles é captar a energia do meio ambiente e na função de captar, eu vou me alimentar disso energeticamente. Então, vou armazenar essa energia do meio e vou repassar essa energia, tá? Então, os chakras são as lentes através das quais a gente vê o mundo. Então, os diâmetros, né, lá, o tamanho do nosso círculo, o tamanho da nossa flor vai variar dependendo da forma como a pessoa está vibrando. Então, varia de 5 a 20 centímetros, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Então, eles são muito importantes para a nossa vida, pois eles afetam todos os aspectos da nossa vida. A nossa criatividade, a nossa vitalidade, o nosso bem-estar em geral. Então, quando a gente tá muito cansado, tá muito prostrada, tá muito assim, tudo é pesado, tá naquele desânimo, não consegue fazer as coisas direito, parece que nada flui. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a tua energia está numa vibração muito baixa, tá numa vibração muito densa. Então, precisa limpar. E como que a gente limpa os chakras, tá? A gente limpa os chakras de várias formas. Com o reiki, com os florais, com a técnica da radiestesia, com as mesas radiônicas, com meditação, com também uma alimentação saudável, com o contato com a natureza. Então, são várias formas que a gente tem de limpar. Mas, dependendo de como que a gente está vibrando, às vezes a gente não consegue dar a volta sozinho, que é o momento, então, de procurar um terapeuta credenciado para ajudar nessa limpeza, tá? E aonde tem essas ferramentas. Mas hoje a gente veio aqui para falar de chakras, que é o que tem na nossa energia. Então, assim, gente, quanto mais a gente se sente cansado, a nossa energia tá lá embaixo. Então, o nosso nível de energia, a nossa frequência energética está muito baixa. O que é baixo? Eu peguei essa semana uma cliente que veio para mim para geobiologia, para limpeza energética de geobiologia alquímica, limpeza pessoal. Então, eu tenho esse gráfico aqui de radiestesia, onde a gente usa o pêndulo, tá? Então, tem vários níveis, frequências de energia. Tem uns numerozinhos aqui, não sei se dá para vocês verem, ó. Tá? Ó. Aqui a gente coloca o nome da pessoa com a data de nascimento completa. E aqui a gente faz a medição com o pêndulo. Então, para cá é quanto mais baixo, para cá. E para cá é quanto mais alto. Então, a gente vem aqui com o pêndulo, coloca o nome da pessoa e a gente pergunta o nível de frequência. Então, essa minha cliente, ela estava vibrando numa frequência 12, que é muito baixa, extremamente baixa. E daí a gente vai fazer a geobiologia e a gente faz uma varredura, fazendo uma verificação de como que está algumas áreas energéticas da vida dela. Então, e realmente a pessoa estava se sentindo muito para baixo, inclusive ela estava com muitos implantes e ataques psíquicos e energéticos. Por quê? Porque daí se a energia baixou, você dá abertura, tu tá vibrando muito negativo. Então, isso contamina o sistema
energético sutil como um todo. Então, para e pensa. Dentro do chakra, a gente também tem a nossa identidade energética. Então, tá lá, né? O chakra empilhado um em cima do outro aqui na nossa coluna vertebral. Então, a gente tem uma identidade energética pessoal lá na raiz do chakra. Então, cada pessoa tem uma identidade energética. Eu tenho, vocês têm, a vizinha tem, o marido tem, todo mundo tem, tá? Independente do tu acreditar. A gente tem essa identidade energética, assim como a gente tem a nossa impressão digital aqui no dedo. A nossa impressão digital é única, né? Então, se a gente está vibrando negativamente, eu vou me alimentar dessa energia negativa, vou compartilhar ainda essa energia negativa com outras pessoas e com os ambientes e vou atrair situações negativas. Semelhante atrai semelhante. Então, se eu estou vibrando negativo, eu vou me alinhar com pessoas e situações no mesmo nível de frequência. Entende? Então, se eu elevar o meu nível de energia e eu também vou atrair situações energéticas mais elevadas. Semelhante atrai semelhante. Pare e pensem aí no dia a dia de vocês. E até podem colocar aqui nos comentários quem tá aí no Face e quem tá aqui no Instagram. Pare e pensem assim. Ah, a gente saiu bem de casa, né? Saiu numa animação, foi, sei lá, no banco, foi talvez num velório que perdeu alguém, ou tu soube de uma notícia muito ruim, ou foi visitar aquela amiga que tá depressiva. Pare e pense, vocês não voltaram? Vocês voltaram diferentes de quando vocês saíram de casa? Mais pesadas? Sim ou não? Diz aqui pra mim. Então, a gente acaba se igualando ao nível de energia. Faz sentido para vocês? A mesma coisa é, se vocês saem de casa mais triste, mais desanimado, aí vocês vão num outro lugar, por exemplo, numa festa mega animada, vocês já vão sair de lá com uma outra energia, mais leve, mais animada, mais aberta. Então, nós, a todo instante, a gente está interagindo com essas frequências energéticas. E a gente atrai situações de acordo com o nosso nível de energia. Aí as pessoas dizem assim, nossa, mas eu tenho o dedo podre, né? Eu só acabo atraindo situações ruins para minha vida. Por quê? Porque talvez aquela pessoa está vibrando negativamente. Está atraindo situações, né, negativas para a vida, porque vem o quê? Por que essas situações vêm para a nossa vida? Elas vêm validar aquela crença limitante que talvez você tenha ali. Então, assim, talvez, assim, num primeiro princípio, assim, é um pouco difícil, sabe, para entender essa lógica, essa dinâmica, porque isso vai além do que a gente pensa, sente ou imagina, né? Mas tudo é energia. Então, os chakras, eles estão... O terapeuta reikiano, quem é reikiano, qual é o chakra que ele mais usa para se aplicar, para transmitir a energia do reiki? O chakra das mãos, né? Porque a gente se auto-aplica reiki. Então, a gente vem, faz a auto-aplicação de reiki, ou se não, aplica reiki em outras pessoas. O reiki é uma energia universal que ajuda na limpeza e na manutenção da nossa energia. Então vai limpando. Sabe quando a gente tá com o óculos muito sujo? Bah, não tô enxergando nada. Vai lá, lava o óculos. É a mesma coisa com o reiki, com as mesas radiônicas, com os florais, com a constelação familiar também, porque a gente abre, a gente amplia. Nossa, eu nunca tinha parado para perceber sobre isso. A gente amplia a nossa visão. Então, quais são as glândulas que os chakras estão ligados, estão interligados? Lembra que eu falei que cada
chakra está ligado a uma glândula do corpo físico que cuida de uma parte do nosso corpo. Então aqui, no chakra básico, a cor dele é vermelha, e ele rege as glândulas sexuais. Então tem ali toda a região genital feminina e masculina, tá? O chakra umbilical, então a localização do chakra básico, ele está lá entre o ânus e a vagina, ali entre ânus e o períneo, naquela região genital, tá, pessoal? O chakra umbilical, ele está localizado na região do umbigo, mais ou menos de 3 a 4 dedos abaixo do umbigo. Achem o umbigo de vocês aí, coloca 3 a 4 dedos. Tá aí, esse é o chakra umbilical, tá? Então a cor dele é laranja e ele cuida das glândulas ali na região dos rins, as renais e as suprarrenais, tá? O chakra do plexo solar, ele tá na boca do estômago. Achem a boca do estômago de vocês aí. Tá ali. Então, ele tá ligado a qual glândula? Ao fígado, ao baço, toda aquela região ali. Aqui, o quarto chakra, o chakra cardíaco, ele tá no centro do peito, bem aqui nesse osso aqui que a gente tem no externo aqui. Então, se vocês apertar, vai ter um lugarzinho aqui que vai doer. É a nossa glândula timo. É ali onde a gente guarda todas as mágoas, os rancores, os ressentimentos, toda aquela bicharada que depois da gripe, da sinusite, da rinite, né? Porque são doenças psicossomáticas, não só essa, tem todas do resto do corpo também, né? Mas aqui... e a gente tá saindo agora do inverno, mais um mês e pouco, a gente tá entrando na primavera. Mas a gente vai guardando, a gente se ressente, a gente fica muito magoado, né? Então, depois o que acontece? A gente fica doente, tá? Então, esse chakra, ele tá ligado a essa glândula. O chakra laríngeo, ele está ligado à glândula da tireoide. Então, a cor dele é azul clara. Acho que dá para vocês verem ali. Tá dando para ver? A glândula dele é a tireoide e aqui ele rege a nossa fala. O que a gente fala, o que a gente não fala, como que a gente fala, tá? O sexto chakra, o chakra frontal, a cor dele é azul escuro, azul índigo, e ele está ligado à glândula hipófise ou pineal. As duas estão pertinho ali, eu sempre faço confusão, tá? Mas essas ali, porque depois a outra de cima no sétimo chakra também é na hipófise e a outra na pineal. Então elas estão do ladinho, quase do ladinho para vocês entenderem ali, né? A gente não tá dando aula de medicina aqui. A gente tá falando sobre energia. Então, o sexto chakra, o chakra frontal, a cor dele é azul escuro, azul índigo ou violeta. E ali, então, ele rege o nosso pensamento, as nossas crenças, no que a gente acredita, naquilo que a gente se autolimita. E o sétimo chakra, o chakra coroa, ele está aqui na fontanela, logo abaixo aqui da fontanela, que já está fechada a nossa moleira, ali nas crianças é a moleira. E ele fala da nossa conexão com o divino que reside fora de nós e dentro de nós. Então, a cor dele é violeta, branco translúcido, dourado, prateado também, ou multicoloridos. Então, cada um tem um nível de consciência e, às vezes, o que acontece? Às vezes, a gente está vibrando de uma forma negativa. Por quê? Porque a gente está
tendo essa experiência negativa na nossa vida. Então, eu não vou fazer mais detalhamento aqui sobre a função e assim dos chakras. E eu acredito que isso é tema para aula para um dia só. Por exemplo, chakra básico. Aquele dia a gente vai aprofundar chakra básico, tá? Hoje eu tô falando de um modo geral aqui. E eu acho que seria bem interessante, até vou pedir para vocês responderem as minhas enquetes, porque isso eu consigo produzir mais material de aula aqui para vocês, porque isso aqui é uma aula, né? É conhecimento. Então, o chakra, de um modo geral, para vocês assim começarem a identificar aí. Então, vamos começar a falar de chakra básico, tá? Quando que eu sei que ele está em desarmonia? E agora? Quando que eu sei? Quando ele está em desarmonia é quando a gente se apresenta muito materialista, que a gente é uma pessoa, às vezes, apegada demais ao dinheiro, muito avarenta, com dificuldade de confiar. Também, às vezes, a gente está muito acomodado. Eu não vou fazer tal coisa, tá bom assim ficar em casa, que nem hoje aqui em Carazinho tá meio nublado, fiquei, sei lá, de ir em algum lugar hoje, sair com os amigos, mas eu não tô afim, né? E isso tu vai empurrando com a barriga. Entende? Independente de qual que é a situação que vocês estejam vivendo, mas quando você se sente acomodada, tá? E nessa acomodação, a pessoa tem uma incapacidade de promover uma mudança na vida dela. Até ela quer. Mas ela olha para o lado, sei lá, eu já tô com tal idade, eu não vou voltar a estudar. Ou, não vou para academia. Ou, enfim, N situações, né? A pessoa, aí por elas talvez estarem segura, ou porque de novo tá apegado ao dinheiro, não tem grana para pagar academia, mas para caminhar é gratuito. Então, assim, são várias questões, né? Aqui eu tô falando uma que acontece na vida da pessoa, tá? Então, a pessoa, ela sempre se coloca como vítima da situação. Não, porque eu fui prejudicada. Não, porque, sabe? É sempre vítima, sempre culpa as outras pessoas. Ela nunca se responsabiliza. Sabe que errou, mas não se responsabiliza. Não, mas a culpa não foi minha, a culpa foi por causa do outro. É o outro, é sempre o outro, sabe? A pessoa sempre joga assim pro outro. A culpa é do outro. Eu sempre tenho uma frase para isso. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. A pessoa não se responsabiliza, tá? Então a pessoa pode ter um excesso de organização ou desorganização. Ela pode ser extremamente organizada ou extremamente desorganizada. É uma pessoa que também não tem o cuidado com o meio ambiente. Ela não quer nem saber, ela pega e joga lixo mesmo na rua. Ela não quer nem saber, ela pega e machuca e maltrata os animais. Ou bota fogo onde não pode botar, enfim, N questões. Tá? Não tô aqui para julgar, mas tô aqui para mostrar o modelo de pessoas quando estão em desarmonia. O que a pessoa precisa fazer? Assumir os seus erros, assumir as suas responsabilidades, saber que ela precisa se organizar para que a coisa flua, né? Porque quando tem muita desorganização na sua vida, seja pessoal, profissional, na sua casa, no trabalho, aquela, sabe? Tudo isso a energia fica parada, fica estagnada e a energia não flui, a vida não flui, tá? Ela precisa talvez aprender a confiar mais, tá? Então, essa pessoa, ela pode desencadear, não pode dizer que isso daí vai depender do karma da pessoa. Então, ela pode desencadear algumas doenças que abrangem essas regiões. Então, ela pode ter problema de coluna, ela pode ter problemas de hemorroidas, varizes, pode ter intestino preso, tá? O que mais? Deixa eu olhar aqui.
O segundo chakra, o chakra do umbilical, que é 3 a 4 dedos abaixo do umbigo. Então, como que a pessoa se apresenta de uma forma negativa? É uma pessoa que tem medo da vida, ela se sente muito insegura, ela não sente segurança para fazer as coisas que ela tem que fazer. Então, por exemplo, se a pessoa está acomodada, porque talvez ela se sente insegura, ela não se acha boa o suficiente para fazer aquelas coisas que ela precisa fazer. E outra, ela vive também pedindo opinião para os outros. Ai, fulano, o que tu acha que eu devo fazer? E às vezes isso é um pega-ratão da vida. Porque daí a pessoa, quando ela não tem autoconhecimento, ela vai dizer assim, ai, mas eu acho que tu deveria de fazer isso. E daí a pessoa vai lá e fez e deu errado e vai dizer, ah, viu? A culpa é da fulana porque disse que eu tinha que fazer assim. Entende? Então, ela sempre vive em função das outras pessoas, por quê? Porque ela tem uma identidade, uma personalidade fraca, né? Ela não se banca em quem ela é, ela se molda ao que o outro quer e não o que ela quer, ela não tem essa força. Então, como consequência disso, a pessoa tem uma autoestima baixa, né? Então, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa se reconhecer. E nesse reconhecimento, não, mas o que eu quero para mim? Aprender a dizer sim quando tem que dizer sim e aprender a dizer não quando tem que dizer não. E é difícil, né, pessoal? Bem difícil. Vamos ver como é que tá aqui. Tá fazendo sentido para vocês aí? Sim ou não? Hein? Quero ver de vocês. Aqui no YouTube tá daquele jeito. Se tem alguém que tá com o YouTube ligado aí, me digam se realmente tá funcionando. Eu aqui não vejo que funciona. Mas enfim, vamos seguir, tá? Então esse é o segundo chakra, chakra umbilical. No terceiro chakra, o chakra do plexo solar, qual o modelo de pessoa quando está em harmonia e desarmonia? Quando ele está em desarmonia, é uma pessoa que se sente, que é muito submissa, ela se submete, ela tem medo de mostrar quem ela é, tá? Por causa do confronto, por causa do choque, porque talvez o que os outros vão dizer. Mas também se apresenta numa outra forma. Que forma é essa? Insegura, indecisa, como cruel, sabe? Como mandona. Sabe aquelas pessoas mandona mesmo? Ah, não, porque tu tem que fazer assim. E Deus o livre tu fazer diferente, porque Deus o livre, a pessoa vai ficar puta da vida, né? Então, ela não aceita as coisas como realmente são. E também, às vezes, é uma pessoa muito orgulhosa, que é difícil de quebrar o orgulho, muito difícil. Então ela é autoritária, ela é cruel, ela é mandona. E a outra pessoa que está lá do outro lado também, numa forma de desarmonia, ela acaba se tornando o quê? Submissa, entende? Então os relacionamentos tóxicos têm essa dinâmica. Uma pessoa é vítima e a outra pessoa é agressora. Então, tem uma desarmonia desse chakra aqui também, tá, pessoal? Então, com a pessoa, para ela é difícil de aceitar a realidade tal como ela ela acaba tendo muito problemas de estômago, muita azia, talvez. A azia, o que é? Aquele fogo, aquela queimação que tem aqui no esôfago, né? Eu comi aquela coisa e me fez mal. Não é que fez mal, é que tu tem uma situação mal resolvida. Tu tá botando culpa na comida. Às vezes a comida, ela só tá te mostrando o que tu precisa mudar, que é uma postura interna, né? Então talvez é alguma coisa que tu queira falar, mas tu não consegue falar, porque tu não tem força de
ação para falar porque tu é muito submissa, e daí tu engole de novo, e daí tu fica naquele sobe e desce de quero falar, mas não falo. Isso vai desencadear um quê? Em azia, em problemas digestivos. Isso vai dar raiva. Às vezes a pessoa tem raiva de algumas situações, né? A raiva, ela dá também problemas de fígado, né? Então tem que ter esse cuidado, ter essa... O que a pessoa precisa aprender com essa situação? Ela precisa aceitar mais as situações como elas são. Mas isso não quer dizer que tu tenha que dizer sim para tudo. Não é submissão que eu tô falando aqui. Porque o que acontece? Porque eu quero que o outro mude, porque eu quero que aquela situação mude, mas não é. Às vezes aquela situação se apresenta pra gente porque tem que ser assim, porque tem um aprendizado através disso. E às vezes a gente fica julgando o outro, dizendo, porque o outro é assim, porque o fulano fez aquilo, aquele outro. Não tá certo assim. Aquela dinâmica, para aquela situação, para aquela pessoa, tá certo assim. Quem somos nós de chegar e dizer que tem que ser diferente? Entende? Tá fazendo sentido para vocês? Então, assim, é trabalhar a aceitação, mas ao mesmo tempo nós somos responsáveis pela nossa vida. Então, diante da minha reclamação, qual é a minha parcela nisso? Então, tá incomodada? O que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para mudar? O outro, ele muda se quer, ponto. É nós que temos que mudar. Às vezes, diante de uma situação que está fora de nós, é nós que temos que mudar o nosso olhar perante aquilo. Talvez não se importar tanto, entender que faz parte do karma da outra pessoa viver daquela forma. E o que o julgamento, ele está relacionado a uma desarmonia do chakra cardíaco. Nós não somos pessoas que devemos julgar, a gente não é Deus. Então, o julgamento é um trabalho árduo. Todos os dias, é um trabalho com afinco sobre nós mesmos. Esse é um dos princípios do Reiki, trabalhar com afinco sobre nós mesmos, que é o não julgar, demonstrar apreço, entender que sim, que o outro tem um karma, que ele tem uma missão, um propósito, que talvez a pessoa tenha que passar por isso e que tá certo assim. Mas o que nós, dentro do nosso lugar, podemos fazer em relação a isso? Talvez não se importar tanto com o outro e cuidar mais de nós, da nossa vida, de procurar resolver as nossas questões internas. O que a gente precisa melhorar. Porque quanto mais a gente se torna um ser humano melhor, mais isso a gente consegue resplandecer, refletir para as outras pessoas que estão fora de nós, para a nossa vida. É uma coisa que não é condicionada. A gente é assim. E tudo isso é através do autoconhecimento dos chakras. Então vamos lá do quarto chakra, o chakra cardíaco. Quando eu sei que está em desarmonia, quando eu julgo as pessoas, quando eu acuso, quando eu culpo, quando eu me culpo, quando eu pego o chicotinho e fico batendo em mim mesma. Até fui ver se tinha um chicote aqui, mas não tem. Mas quantas vezes a gente faz isso? Não, porque tu errou. Não, porque tu fez isso. Porque tu é uma burra. Porque tu não é boa. Porque tu não é merecedora. Quantas vezes a gente faz isso com nós mesmos? E o que acontece? Isso gera feridas emocionais que estão ali, que estão sangrando, que são as dores. E tantas outras que acontecem na nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer? Largar fora o chicote. E começar a se acolher. E largar fora esse chicote do julgamento perante o outro. Porque se um dia a gente julga, um dia a gente vai estar no lugar do outro, também sendo julgados. Porque essa é a lei da causa e do efeito. Então a gente tem que ter cuidado com isso, pessoal. Então, quando a gente está em desarmonia no chakra cardíaco, a gente está nessa dinâmica. Então a gente precisa jogar o chicote fora e parar e dizer, não, para, o que eu preciso fazer? Como eu posso mudar? Como eu posso melhorar mais? Se fazer essas perguntas e ao mesmo tempo
caminhar em direção à mudança. Mas só que nesse caminho novo, a gente às vezes é um caminho totalmente novo que a gente não consegue, não conseguiu, não trilhou ainda. A gente vai abrir mato, a gente vai abrir caminho, né? Talvez a nossa alma conheça, mas conscientemente, às vezes a gente precisa de ajuda. E aí também quando a gente deve procurar um terapeuta credenciado para ajudar nesse processo, tá? A ajuda, sem a ajuda do terapeuta, é mais lento, né? É bem mais lento. E quando a gente faz terapia, as coisas vão fluindo um pouquinho mais rápido. Mas, então, o chakra, a gente aqui no cardíaco, a gente precisa ter mais amor, ter um olhar mais amoroso perante a outra pessoa. E o que quer dizer assim, não é dizer, ai, tá tudo zen, né? Cláudia, eu tô com raiva daquela pessoa, eu tô com raiva daquela situação. E eu vou perguntar assim pra você, o que tu tem que aprender com isso? Entende? Ah, mas porque o outro fez e aconteceu, tá? E aí? Qual é a tua responsabilidade em cima da tua reclamação? O que tu precisa fazer para mudar? O que tu precisa fazer para melhorar em relação a isso? A outra pessoa às vezes tá nem aí pra ti. Já foi. É tu contigo mesma. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Tô pegando pesado, né? Mas é isso. Gente, parem de jogar a responsabilidade em cima das outras pessoas. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Já dizia aquela frase, né? Tem uma frase lá do livro do Pequeno Príncipe. Tu é eternamente responsável por aquilo que tu cativas. O que tu tá plantando? Boas sementes ou sementes ruins e podres, né? Às vezes a gente planta sementes ruins e quer colher frutas lindas, maravilhosas. Às vezes a gente planta vento e colhe tempestade. Pense no que vocês estão plantando, né? A colheita é certa. Então, no quinto chakra, chakra laríngeo, a gente está harmonizando a nossa fala. O que a gente fala, o que a gente não fala, tudo aquilo que a gente guarda aqui dentro. Inclusive, aquelas lágrimas que a gente não chorou. Então, se tu é uma pessoa fofoqueira, manipuladora, tu tá com esse chakra em desarmonia. Então é aquela pessoa que diz assim, ah, tu tem que fazer o que eu tô dizendo, mas não tem que olhar para o que eu faço. Isso também é uma desarmonia de chakra laríngeo. Uma pessoa que muitas vezes é grossa no falar, também é uma desarmonia. Então o que tu precisa fazer para mudar? O que tu precisa fazer para melhorar? Vai de novo aquela pergunta. Como pode mudar? Como posso melhorar mais? Quando a gente se faz essa pergunta, a gente sabe a resposta. Só que muitas vezes a gente não quer olhar para essa resposta, porque a gente constrói na nossa mente, não, capaz, isso não é verdade, não, a culpa é do outro, não é minha. Não, porque eu sou a bambambam, não, porque eu posso, eu consigo. Deus o livre, né? É bem assim. Daí a gente vai construindo essas historinhas mentais, essas inventações que a gente constrói para nós mesmos e a gente acredita que isso é real e é verdadeiro. Mas daí a gente abre uma mesa de geobiologia lá, a pessoa tá auto-obsediada. Que é isso? Ela criou uma auto-obsessão. Ela criou uma historinha que essa historinha se tornou tão real que isso agora ela se alimenta e alimenta isso cada vez mais. E isso acaba gerando uma crença limitante. E a energia vai lá embaixo. Tá? Deixa eu ver que horas são. 10:07. Vamos lá, que eu ainda quero fazer uma auto-energização com vocês. Sexto chakra, chakra frontal. Quando que eu sei que o meu chakra frontal, que esse é o ponto entre aqui, logo acima das sobrancelhas aqui, bem nesse ponto aqui, que a gente sabe que ele está em desarmonia. Bom, aqui a pessoa ela não consegue se concentrar, ela tem excesso de pensamento, ela é uma pessoa totalmente indecisa,
E isso vai desencadear o quê? Em doenças. Pode ter, como é que é o nome? Enxaqueca, tá? Pode ter aquelas doenças de TDAH, déficit de atenção, né? Por quê? Porque a pessoa ela não está focada no agora. Ou ela está presa em situações que aconteceram no passado, ela está ruminando, ou ela sofre por antecipadamente. Daí o que acontece? Vai desencadear o quê? Ansiedade, né? Vai dar muita dor de cabeça, vai dar indigestão estomacal e por aí vai. Tá fazendo sentido para vocês aí, pessoal? Sim ou não? Comentem aí para mim. E o sétimo chakra, o chakra da coroa, que é aqui, ele está no ponto aqui, logo abaixo da fontanela, tá? Então, quando que eu sei que quando eu estou com o meu chakra em desarmonia? Quando eu não tenho fé. Quando eu não acredito que eu vou conseguir, que eu vou realizar, que vai dar certo. Mas essa confiança, ela precisa ser mais no mundo espiritual, cada um dentro das suas crenças, tá, pessoal? Aqui eu não tô falando de religião. Porque o que acontece? Às vezes a gente acredita tanto que vai dar certo que a gente direciona, a gente fica preso, apegado. Eu tava falando com uma amiga minha, bem hoje de tarde, antes de iniciar, a gente tava falando sobre isso, né? Porque às vezes a gente gera uma expectativa grande em relação a uma situação e isso não acontece, a gente fica frustrado, porque a gente ficou muito agarrado a essa ideia, né? Muito agarrado a isso, e daí deu errado. Mas eu acreditei, eu confiava que ia acontecer. Eu vou dar um exemplo meu aqui, tá? Todo mundo sabe que eu terminei agora o meu curso técnico de enfermagem. E eu tava assim numa expectativa tão grande que eu ia ser efetivada e isso não aconteceu. O que aconteceu? Porque eu tava muito agarrada à ideia de que, meu Deus, a Cláudia vai ser efetivada. Foi uma ótima aluna, uma ótima profissional lá dentro trabalhando como estagiária. Só que isso não aconteceu. O que aconteceu? Eu fiquei frustrada. Por quê? Porque eu estava muito agarrada àquela ideia. Porque eu estava muito na questão de acreditar que vai dar certo. Mas a gente deve acreditar que vai dar certo, mas não deve ficar preso a isso. E esse foi o meu erro. Eu acredito que vai dar certo, mas eu entrego pro cosmos, pro divino, para Deus, pro universo, para quem você tiver que entregar, para Jesus, para Maria, para Santo Antônio, enfim, é entregar e não prender, tá? Então esse foi o meu maior aprendizado, de chegar a entregar. Eu não entreguei e por isso que não rolou. Entende? Então, fazer o que tiver que ser feito, mas entregar. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, pé no chão, cabeça nas estrelas. É fazer, realizar, concretizar, realizar ações ativas e proativas, mas entregar. E ao mesmo tempo sonhar. Mas não ficar preso só aqui no mundo, né? Aqui em cima, no sétimo chakra. É fazer, né? Porque senão, quando isso acontece, a gente entra num estado de depressão às vezes tão profunda que a gente não consegue sair do buraco. E a depressão, inclusive, é uma das doenças que afetam as pessoas quando tem desequilíbrio, desarmonia, vamos dizer assim, desse chakra. Tá? Junto com uma desarmonia do chakra cardíaco, porque a pessoa ela fica fechada para a vida, ela não se abre, não confia, sabe? Precisa estar o sistema todo em perfeita harmonia, em perfeita harmonia. Daí vocês vêm dizer assim, mas como que aconteceu isso contigo, Cláudia? Bom, primeiro eu sou ser humano, né? A gente tá aqui para aprender muitas coisas. Então, quando a gente olha para nós, a gente primeiro se responsabiliza
por aquilo que a gente fez de bom e de ruim, mas qual é a minha responsabilidade dentro da minha própria vida e o que eu preciso fazer para mudar e para melhorar. Todas as situações boas e ruins que acontecem na nossa vida é para fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto, para que a gente melhore cada vez mais, que a gente evolua e amadureça como seres humanos encarnados aqui nessa vida, né? Tá, pessoal? Faz sentido para você? Sétimo chakra, chakra da coroa. Vamos fazer uma autoenergização? Vamos lá? Então eu vou pedir que vocês sentem confortavelmente, respirem fundo, fechem os olhos, coloquem as mãos de vocês aqui assim, em posição de oração, na altura do peito. Faça uma pequena oração, puxa bem o ar e solta. Vai se desligando do mundo lá de fora, vai respirando. Deixa eu botar uma musiquinha aqui para nós. Vai voltando a atenção para a respiração. Puxa bem o ar e solta. Isso, vai soltando, prestando atenção na respiração. E agora, vou pedir que vocês coloquem as mãos de vocês aqui no sétimo chakra, no chakra da coroa. E a palavra que vem para mim agora, nesse momento, para dizer para vocês, é que vocês resgatem a fé interior de vocês. O sétimo chakra, ele fala de conexão com nós, com o universo, com o divino que reside dentro e fora de nós. Então, que a gente consiga restaurar essa conexão, essa confiança no mundo espiritual, essa confiança em Deus, de que tá tudo certo a vida como a gente está vivendo agora, mas que a gente, como co-criadores da nossa própria vida, a gente tem a oportunidade de realizar a mudança que a gente quer. Então falem, conversem com vocês mesmos, tudo aquilo que vocês precisam para esse momento. Trago agora as mãos de vocês aqui na frente dos olhos. Vamos harmonizar, limpar a nossa tela mental, acalmando a nossa mente racional, limpando os nossos pensamentos negativos e que deem um comando interno, que vocês olhem a vida de vocês com outros olhos, com olhos de positividade, porque através de toda dor tem um lado bom. Só que o que a gente faz? A gente só olha para o lado ruim. Então que a gente consiga olhar o lado bom das situações ruins. E agora a gente coloca as nossas mãos aqui nos nossos ouvidos. Isso, e aqui agora a gente está harmonizando a nossa audição, os nossos ouvidos, trabalhando uma escuta ativa e que a gente consiga filtrar tudo aquilo de ruim que a gente escuta, que isso não deixe entrar, que a gente afete, que a gente escute o lado bom, que a gente consiga se escutar e escutar a nossa intuição. Isso, e agora a gente traz as nossas mãos aqui no nosso chakra laríngeo. E aqui a gente agora vai harmonizar a nossa fala. O que a gente fala, o que a gente não fala. Isso, fazer uma harmonização. Você precisa falar mais? O que seria isso falar mais? Talvez se posicionar mais, dizer não quando precisa dizer não e dizer sim quando precisa dizer sim. E façam essa autoavaliação.
E agora vamos colocar as nossas mãos aqui no centro do peito, no nosso chakra cardíaco. E aqui a gente vai limpar, harmonizar todas as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, culpas, julgamentos. Vai dissolver. E deixa brotar dentro de nós a nossa sabedoria interna, o nosso melhor, amor próprio. Ter um olhar mais amoroso perante as situações ruins da vida. E o que elas têm a nos ensinar. E agora vamos colocar as nossas mãos aqui na boca do estômago, no terceiro chakra, no chakra do plexo solar. E a gente vai harmonizar e dissolver tudo aquilo que foi difícil de digerir. De aceitar a realidade como ela é. A tristeza, e potencializar dentro de nós a nossa luz, o nosso sol, a nossa alegria interior, o nosso fogo interior, um fogo positivo de presença, de movimento, de pessoa ativa. E agora vamos colocar as nossas mãos aqui no nosso segundo chakra, o chakra umbilical, de 3 a 4 dedos abaixo do umbigo. E aqui a gente vai harmonizar a nossa segurança, para que a gente consiga ser mais segura, se sentir mais segura, que a gente consiga ter mais jogo de cintura para lidar com várias coisas, porque às vezes é tanta coisa, trabalho, família, filhos, amigos, e às vezes a gente não consegue dar conta de tudo. Então que a gente consiga ter esse balanço, esse jogo de cintura, priorizando primeiro sempre a gente, né? Primeiro eu e depois o outro. E agora vamos colocar as mãos em cima das nossas pernas e a gente vai harmonizar o nosso chakra básico, aterrando os nossos pés, a nossa energia, e para que a gente consiga ter impulso para ir para a vida, caminhar, continuar na nossa caminhada, mesmo sendo muitas vezes difícil, mas de muito aprendizado. Então que a gente consiga continuar caminhando com mais leveza, sempre amparada da nossa família, dos nossos guias espirituais, de Deus, que a gente tenha sempre, sabe, Deus no coração e no nosso sétimo chakra, acreditar que a gente vai conseguir realizar, mas que esse caminho precisa ser trilhado e que a gente consiga identificar as placas que tem por esse caminho que vão nos levar até o nosso objetivo. Então respira fundo, solta o ar, sente o corpo, sente como ele tá, se tá mais leve, e unimos as nossas mãos em posição de oração e agradecemos. Agradeço a vocês por esse momento, peço desculpas aí por não ter conseguido entrar no YouTube, eu vou ter que ver o que aconteceu lá. Como eu falei, é a minha primeira vez entrando nessa rede social, mas a gente tem que fazer isso, sabe? Meter a cara e tem que fazer. Então deu problema, vou ver o que aconteceu durante a semana aí, tá? E sempre falo pra você, se eu não tô aqui no YouTube, tô no Instagram, ou tô minha primeira vez aqui no Facebook, gratidão pessoas que estiveram aí no Facebook, tá? E vou deixar salva a live aqui no Instagram e depois eu carrego ele lá no YouTube, tá bom? Beijo grande no coração de vocês, uma semana abençoada. Interajam comigo aí nos stories. Vou ver aí, agora não tem aqui o papel junto, né? Mas eu tinha feito aí uma enquete que a gente vai falar sobre chakras, sobre implantes e chips energéticos.
E vamos falar também, quem sabe, vamos fazer mais detalhamento aí desses chakras. Aqui eu falei de uma forma bem geral, né? Então, de repente, vamos fazer aulas mais assim, mais detalhadas, tá? Fechou, pessoal? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Até!